Como saber se o Espírito Santo realmente habita em você? Ou se você apenas aprendeu a parecer espiritual? Essa pergunta incomoda, porque no fundo, muita gente vive anos dentro da igreja sem nunca ter parado para encarar isso com sinceridade. Não é sobre quanto você frequenta cultos, nem sobre quantas músicas você conhece, nem sobre quantas vezes você já chorou durante uma oração. Existe uma diferença silenciosa, mas profunda, entre viver ao redor de Deus e ter Deus vivendo dentro de você. E essa diferença muda tudo. Talvez você já tenha sentido aquele vazio estranho, mesmo fazendo tudo certo. Talvez já tenha pensado: por que minha fé parece tão fraca, enquanto outros parecem tão cheios de Deus? Ou talvez você tenha medo de descobrir que está vivendo uma fé superficial. Isso não é fraqueza, isso é um sinal de que algo dentro de você está buscando verdade. Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não fica em silêncio. Ele transforma. Mas essa transformação nem sempre acontece da forma que as pessoas imaginam. Muitos esperam algo explosivo, visível, emocional o tempo todo. Só que, na maioria das vezes, o agir do Espírito é profundo, constante e impossível de ignorar quando você começa a prestar atenção. O problema é que muita gente confunde emoção com presença de Deus, hábito com intimidade, religiosidade com transformação. E é por isso que hoje existem pessoas que cantam sobre Deus, mas não vivem com Ele. Pessoas que falam de fé, mas continuam presas aos mesmos padrões de antes. Pessoas que conhecem versículos, mas não conhecem a voz do Espírito. Então, a pergunta volta, mais forte agora: como saber se o Espírito Santo está realmente em você? A resposta não está em aparência, mas em sinais internos que começam a aparecer na vida de quem foi tocado por Ele de verdade. E o primeiro sinal é algo que ninguém consegue fingir por muito tempo. É a transformação interna que começa a incomodar quem você era antes. Quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, ele não vem apenas para consolar, ele vem para confrontar. Ele começa a mostrar coisas que antes pareciam normais, mas que agora já não trazem mais paz. Aquilo que antes você fazia sem pensar, agora pesa. Aqueles pensamentos que antes eram comuns, agora geram conflito. Não porque você ficou mais religioso, mas porque existe uma nova consciência viva dentro de você. De repente, você começa a perceber atitudes suas que não combinam com quem você está se tornando. E isso gera um incômodo que não existia antes. Não é culpa destrutiva, é direção. Não é condenação, é ajuste. O Espírito Santo não te deixa confortável vivendo longe da vontade de Deus. E esse é um dos sinais mais claros da presença dele. Você não consegue mais viver em paz com aquilo que antes não te incomodava. Talvez você ainda erre, talvez ainda caia, talvez ainda lute com hábitos antigos, mas agora existe uma batalha dentro de você. Existe uma voz silenciosa dizendo: isso não é mais quem você é. E essa voz não te afasta de Deus, ela te puxa de volta. A Bíblia diz em João 16:8 que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que ele traz clareza, ele revela, ele abre os olhos. E quando isso acontece, você não consegue mais fingir que não sabe. É como se algo dentro de você tivesse sido aceso. E apagar isso não é simples. Talvez você já tenha tentado ignorar esse incômodo. Talvez tenha tentado justificar certas atitudes. Talvez até tenha se afastado por um tempo. Mas aquele vazio, aquela inquietação, aquela sensação de que algo está errado, nunca desapareceu completamente. Isso não é coincidência. Isso é presença. O Espírito Santo não te deixa confortável no erro, mas também não desiste de você por causa dele. Ele trabalha em silêncio, dia após dia, moldando sua consciência, ajustando sua visão, transformando seu coração pouco a pouco.
E aqui está algo importante. Essa transformação não acontece de fora para dentro. Ela começa de dentro para fora. As pessoas podem até não perceber de imediato, mas você percebe. Você sente. Você sabe que algo mudou, mesmo que ainda não saiba explicar completamente o que é. E isso cria uma nova realidade dentro de você. Uma realidade onde você não quer apenas parecer certo, você quer ser transformado. Uma realidade onde você não busca apenas fazer o que é certo, mas entender por que aquilo é certo. Uma realidade onde Deus deixa de ser apenas uma ideia e começa a se tornar uma presença. Isso muda a forma como você vive, como você pensa, como você reage. Você começa a valorizar coisas que antes ignorava. Começa a se afastar de ambientes que antes pareciam normais. Começa a buscar momentos de silêncio, de oração, de reflexão, não por obrigação, mas porque algo dentro de você deseja isso. Não é perfeição, é direção. E esse é o primeiro sinal. Uma transformação interna que gera conflito com o velho eu e aproxima você, mesmo que lentamente, da vontade de Deus. Se você sente isso, mesmo que ainda esteja em processo, isso já diz muito sobre o que está acontecendo dentro de você. Porque quem não tem o Espírito não sente esse tipo de conflito, mas quem tem não consegue ignorar. E talvez, nesse momento, você esteja percebendo que esse incômodo que você sempre tentou entender não é um problema, é um sinal. Algo dentro de mim mudou. Se isso faz sentido para você, comenta aqui nos comentários. Eu sinto a mudança do Espírito Santo. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. Então a próxima pergunta surge quase naturalmente, porque esse é só o começo. Se o Espírito Santo realmente está em você, não é só o que você rejeita que muda, é também o que você começa a desejar. E é aí que o segundo sinal começa a aparecer de forma ainda mais clara. E então começa a surgir dentro de você um tipo de desejo que não parece natural, pelo menos não para quem você era antes. Não é um desejo forçado, não é algo que alguém te obrigou a sentir, e muito menos algo que nasce da culpa. É algo que cresce silenciosamente, como uma sede que você não sabe explicar, mas também não consegue ignorar. E esse é o segundo sinal. Você começa a desejar a presença de Deus de forma genuína, porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não apenas corrige o que está errado, ele desperta fome pelo que é certo, e isso muda completamente o eixo da sua vida, porque agora você não está mais tentando apenas fugir do erro, você começa a querer se aproximar de Deus. E essa diferença é profunda. Antes, talvez você orasse só quando precisava de algo, talvez abrisse a Bíblia por obrigação, talvez buscasse a Deus apenas em momentos específicos, mas agora existe algo diferente acontecendo. Existe uma inclinação do seu coração que te leva até Ele, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há pressão externa, mesmo quando não existe uma necessidade urgente. Você começa a sentir vontade de parar no meio do dia só para falar com Deus. Às vezes, sem palavras bonitas, às vezes, sem saber exatamente o que dizer, mas com um desejo sincero de se conectar. Você começa a valorizar momentos simples de silêncio, porque neles você sente algo que o barulho do mundo não consegue oferecer. E não é sempre intenso, não é sempre emocional, mas é real. E essa realidade começa a te sustentar de uma forma que você nunca experimentou antes. Talvez você já tenha percebido isso. Você tenta voltar para certas distrações antigas, tenta preencher seu tempo com as mesmas coisas de antes, mas algo mudou. Aquilo já não satisfaz da mesma forma. Não porque essas coisas desapareceram, mas porque o seu coração já provou algo mais profundo. E depois que você prova a presença de Deus, mesmo que de forma simples, nada mais consegue ocupar exatamente o mesmo lugar. É como se sua alma tivesse encontrado uma referência nova. E tudo o que não aponta para isso começa a perder intensidade.
Isso não significa que você se torna alguém isolado ou que perde interesse pela vida. Pelo contrário, você começa a enxergar a vida com mais profundidade. Você começa a perceber Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Um momento de paz já não é só um momento, é uma experiência. Uma palavra certa no tempo certo já não é coincidência, é cuidado. Uma oração respondida, mesmo que pequena, já não é sorte, é presença. E essa percepção vai moldando sua forma de viver. A Bíblia diz, em Salmos 42:1, assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. E isso deixa de ser apenas um versículo bonito. Começa a se tornar uma realidade interna, uma sede que não se explica com lógica, mas que se confirma na experiência. E aqui está algo importante que muita gente não entende. Esse desejo por Deus não é produzido por esforço humano. Ele não nasce da disciplina, embora a disciplina ajude a cultivá-lo. Ele nasce da presença do Espírito Santo dentro de você. É Ele quem gera isso. É Ele quem puxa seu coração. É Ele quem te chama, mesmo quando você está distraído, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você acha que não tem nada a oferecer. E esse chamado não vem com peso, vem com atração. Você não sente apenas que deve buscar a Deus. Você começa a querer. E isso muda tudo. Porque agora, sua fé deixa de ser baseada apenas em regras e começa a ser construída em relacionamento. E relacionamento não se sustenta por obrigação, se sustenta por conexão. E essa conexão começa a crescer de forma natural, mesmo que ainda imperfeita, mesmo que ainda em construção. Talvez você ainda tenha dias em que não sente nada. Talvez tenha momentos em que sua mente está distante, em que sua oração parece vazia, em que sua atenção se perde. Mas mesmo assim, você volta. Mesmo assim, você tenta de novo. Mesmo assim, existe algo dentro de você que não desiste dessa busca. E isso é um sinal, porque quem não tem o Espírito Santo não sente falta da presença de Deus. Mas quem tem, mesmo quando se afasta, sente saudade. E essa saudade não é emocional, é espiritual. É como se algo essencial estivesse faltando. E essa falta te conduz de volta. Você começa a perceber que não é apenas sobre receber algo de Deus, é sobre estar com Ele. E essa mudança de perspectiva revela muito sobre o que está acontecendo dentro de você. Porque quando o Espírito Santo está presente, ele não te transforma em alguém que só busca bênçãos. Ele te transforma em alguém que busca o próprio Deus. Isso é mais raro do que parece. Muita gente busca respostas, soluções, milagres, mas poucos buscam presença. E quando você começa a perceber que o que mais importa não é o que Deus pode fazer por você, mas o fato de Ele estar com você, isso revela um nível de maturidade espiritual que não pode ser fabricado. É gerado e cresce com o tempo. E aqui entra uma tensão silenciosa. Quanto mais você prova dessa presença, menos satisfeito você fica com uma fé superficial. Você começa a perceber quando algo é vazio, quando algo é apenas aparência, quando algo não tem profundidade. E isso pode até te incomodar em alguns momentos, porque você começa a ver coisas que antes passavam despercebidas. Mas esse incômodo não vem para te afastar. Vem para te posicionar. Ele te chama para algo mais real, algo mais profundo, algo mais verdadeiro. E isso não acontece de uma vez só. É um processo, às vezes lento, às vezes intenso, às vezes confuso, mas sempre em movimento. Porque o Espírito Santo não trabalha de forma estática. Ele está sempre conduzindo, sempre ajustando, sempre aprofundando. E se você olha para a sua vida hoje e percebe que existe esse desejo crescente por Deus, mesmo que ainda misturado com dúvidas, falhas e limitações, isso já diz muito. Porque esse tipo de desejo não nasce no coração humano por acaso. Ele é plantado. Ele é cultivado.
Ele é sustentado por algo maior. E talvez agora você esteja entendendo que aquela vontade de buscar mais, de entender mais, de se aproximar mais, não veio de você sozinho. Veio dele. Isso muda a forma como você enxerga sua própria caminhada. Você deixa de se ver como alguém tentando alcançar Deus e começa a perceber que, na verdade, é Deus quem está te puxando para mais perto. Isso traz segurança, porque não depende só de você. Depende dele em você. Se isso faz sentido no que você está vivendo hoje, escreve nos comentários: eu tenho sede de Deus. E então algo ainda mais profundo começa a se revelar. Porque não é só o que você sente e o que você deseja que muda, é também a forma como você reage ao mundo, às pessoas e a si mesmo. E é aí que o terceiro sinal começa a aparecer, de um jeito que ninguém consegue imitar por muito tempo. Então, algo começa a mudar de uma forma ainda mais visível, não apenas dentro de você, não apenas nos seus desejos, mas na maneira como você reage ao que antes te dominava. Situações que antes te tiravam completamente do controle, agora começam a ter um efeito diferente. Emoções que antes explodiam sem filtro, agora passam por um tipo de freio interno. E isso não acontece porque você decidiu simplesmente ser melhor. Acontece porque existe uma nova natureza operando dentro de você. Esse é o terceiro sinal. Você começa a produzir frutos que não vêm da sua força, mas do Espírito. Porque uma das maiores evidências da presença do Espírito Santo não está no que você fala, está no que começa a sair naturalmente da sua vida. E isso é algo que ninguém consegue sustentar por aparência por muito tempo. Você pode até fingir comportamento por um período, pode até tentar controlar suas atitudes externamente, mas os frutos verdadeiros aparecem quando ninguém está vendo, quando não há pressão, quando não existe plateia. Talvez você já tenha percebido isso em si mesmo. Antes, qualquer crítica te feria profundamente, te fazia reagir com raiva ou defesa. Agora, ainda dói, ainda incomoda. Mas existe algo dentro de você que te segura, que te faz pensar antes de reagir, que te convida a responder de forma diferente. Antes, o orgulho dominava suas decisões. Agora, mesmo lutando contra ele, você consegue reconhecer erros com mais facilidade. Antes, perdoar parecia impossível em certas situações. Agora, mesmo que ainda seja difícil, existe dentro de você uma disposição que não existia antes. Isso não é evolução emocional comum. Isso é transformação espiritual. A Bíblia fala em Gálatas 5:22. Sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E perceba algo importante: não são frutos, no plural, como se você pudesse escolher alguns e ignorar outros. É um fruto no singular com várias características. Isso significa que quando o Espírito Santo está operando, ele começa a desenvolver um conjunto de mudanças que vão moldando seu caráter de forma completa. Isso acontece aos poucos. Não é instantâneo, não é perfeito, mas é real. Você começa a perceber que, mesmo sem querer, suas reações estão mudando. Sua forma de enxergar as pessoas muda, sua tolerância aumenta, sua capacidade de ouvir cresce, seu impulso de julgar diminui. E isso não significa que você se torna alguém passivo ou sem opinião. Significa que você passa a ser guiado por algo maior do que suas emoções momentâneas. E aqui está um ponto crucial. O Espírito Santo não remove sua personalidade, ele redime sua essência. Ele não te transforma em outra pessoa no sentido de apagar quem você é. Ele transforma quem você é na sua melhor versão diante de Deus. E isso inclui tratar feridas, corrigir padrões, ajustar comportamentos e alinhar seu coração com a verdade. Talvez você ainda tenha momentos de explosão, talvez ainda tenha dias em que perde a paciência, talvez ainda lute com sentimentos difíceis. Mas agora existe consciência, existe arrependimento genuíno, existe um desejo de fazer diferente da próxima vez.
E isso cria um ciclo de crescimento que não existia antes. Você erra, percebe? Se ajusta, cresce. Isso é sinal de vida espiritual. Porque quem não tem o Espírito Santo pode até mudar comportamento por conveniência, mas não sustenta transformação interna consistente. Pode até parecer paciente em público, mas explode no privado. Pode até demonstrar bondade quando é observado, mas carrega dureza no coração. Pode até falar sobre amor, mas não vive isso quando é desafiado. Mas quem tem o Espírito, mesmo caindo, volta, mesmo errando, sente, mesmo falhando, não se acomoda. Isso faz toda a diferença. Outra coisa que começa a acontecer é que você passa a reagir de forma diferente em situações onde ninguém esperaria isso de você. Você escolhe o silêncio quando poderia atacar. Escolhe perdoar quando poderia guardar mágoa. Escolhe permanecer quando seria mais fácil desistir. E essas escolhas não vêm de uma lógica comum. Vêm de uma direção interna que muitas vezes até contraria sua vontade imediata. E aí você percebe algo poderoso. Você não está mais sendo guiado apenas pelo que sente. Você está sendo guiado por quem habita em você. Isso muda completamente sua forma de viver. Porque agora suas decisões não são baseadas apenas em impulso, mas em discernimento. Você começa a pensar nas consequências, começa a considerar princípios, começa a buscar alinhamento com aquilo que é certo diante de Deus. E isso cria uma estabilidade que não depende das circunstâncias. Você pode até passar por dias difíceis, pode enfrentar conflitos, pode lidar com pessoas complicadas, mas existe uma base dentro de você que não se abala com facilidade. E essa base não é construída em autoconfiança, é construída na presença do Espírito Santo. E talvez uma das evidências mais fortes disso seja o domínio próprio. Porque controlar emoções quando tudo está bem é fácil, mas manter equilíbrio quando tudo está contra você revela o que realmente está te sustentando. E quando o Espírito está presente, ele te dá capacidade de agir com sabedoria, mesmo quando seu interior está em conflito. Isso não significa ausência de luta. Significa presença de direção. E essa direção começa a se manifestar de forma prática, no seu dia a dia, nas suas escolhas, nas suas palavras, nos seus relacionamentos. As pessoas ao seu redor podem até não entender completamente o que está acontecendo, mas percebem que você não é mais o mesmo. Existe algo diferente, algo mais firme, algo mais leve ao mesmo tempo. Isso não pode ser fabricado. É fruto. Se você olha para a sua vida hoje e consegue identificar essas mudanças, mesmo que ainda em desenvolvimento, isso já é um sinal claro de que o Espírito Santo está operando em você. Porque esse tipo de transformação não vem de esforço humano isolado. Vem de uma ação contínua, silenciosa e poderosa de Deus dentro de você. E talvez agora você esteja começando a perceber que não é sobre ser perfeito, é sobre estar em processo. E esse processo, quando é guiado pelo Espírito, sempre aponta para crescimento, sempre aponta para mudança, sempre aponta para algo mais profundo. Eu estou sendo transformado. Então, chegamos a algo ainda mais sensível, porque não é só sobre mudança interna, não é só sobre desejo por Deus, não é só sobre frutos visíveis. Existe um sinal que toca na sua identidade, na sua segurança, na forma como você se vê diante de Deus. E é isso que revela, de forma ainda mais íntima, se o Espírito Santo realmente habita em você. Então você começa a perceber algo que não dá para explicar apenas com palavras. Algo que não depende do que você sente em um dia específico, nem do que você fez de certo ou errado, mas de uma certeza silenciosa que começa a crescer dentro de você. Uma segurança que não grita, mas permanece. Esse é o quarto sinal. Você passa a ter convicção de que pertence a Deus. E isso é mais profundo do que emoção, mais forte do que circunstância, mais estável do que qualquer fase da sua vida.
Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não apenas transforma comportamentos, não apenas desperta desejos, não apenas produz frutos, ele confirma identidade. Ele testemunha dentro de você que você não é mais quem você era, que você agora pertence a Deus. E essa certeza não vem de uma voz audível, não vem de uma experiência isolada, não vem de algo externo que alguém disse, ela vem de dentro. É como se, no meio das dúvidas, no meio das falhas, no meio das inseguranças, existisse um ponto firme que não se move. Talvez você já tenha vivido dias em que tudo parecia confuso, dias em que você questionou sua fé, dias em que se sentiu distante, dias em que pensou que não era bom o suficiente. E mesmo assim, lá no fundo, existia algo que te impedia de desistir completamente. Algo que dizia, mesmo sem palavras claras, você ainda pertence. Isso não é psicológico, isso é espiritual. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse testemunho não é barulhento, é constante. Ele não depende do seu desempenho. Ele está ligado à presença dele em você. Isso muda tudo, porque agora sua relação com Deus não é baseada apenas no que você faz, mas em quem você é nele. Você começa a entender que não está tentando conquistar um lugar, você já foi recebido. E essa verdade, quando começa a se firmar dentro de você, traz um tipo de paz que o mundo não consegue oferecer. Não é uma paz superficial, não é ausência de problemas, é uma segurança de pertencimento. Você pode até passar por lutas internas, pode enfrentar dias difíceis, pode lidar com acusações da sua própria mente. Mas existe uma âncora, e essa âncora é o Espírito Santo te lembrando de forma contínua que você é filho. E filhos não vivem tentando provar que pertencem, eles vivem a partir do pertencimento. Isso não significa que você não se importa com seus erros. Pelo contrário, você se importa mais. Mas agora o arrependimento não vem do medo de ser rejeitado. Vem do desejo de se alinhar com quem você já é em Deus. Isso muda completamente a motivação da sua vida espiritual. Você não busca a Deus para ser aceito. Você busca porque já foi aceito. E isso gera liberdade. Liberdade para crescer. Liberdade para amadurecer. Liberdade para continuar mesmo quando você falha. Porque a sua segurança não está mais em você, está nele. E talvez esse seja um dos sinais mais negligenciados, porque muita gente vive a fé baseada em medo. Medo de errar, medo de não ser suficiente, medo de perder Deus. Mas quando o Espírito Santo está presente, ele não alimenta esse tipo de relação. Ele gera reverência, sim, mas junto com isso ele gera confiança. Confiança de que Deus não está contra você. Confiança de que você não está sozinho. Confiança de que existe um caminho sendo construído, mesmo quando você não enxerga tudo com clareza. E essa confiança começa a moldar suas decisões, suas orações, sua forma de enfrentar a vida. Você já não ora apenas pedindo, você ora confiando. Você já não vive apenas reagindo. Você vive descansando em uma verdade maior. Isso não significa ausência de dúvidas. Significa a presença de certeza maior que as dúvidas. Você pode questionar, pode não entender tudo, pode ter momentos de fraqueza, mas existe algo dentro de você que não se rompe. Algo que permanece firme mesmo quando tudo parece instável. E esse algo tem nome. É o Espírito Santo. Ele não apenas passa pela sua vida, ele habita. Ele não apenas visita, ele permanece. E quando você começa a entender isso, sua fé deixa de ser um esforço constante para se manter de pé e passa a ser uma caminhada sustentada por alguém que está dentro de você. E talvez agora, olhando para tudo isso, a transformação interna, o desejo por Deus, os frutos visíveis e essa convicção de pertencimento, você esteja começando a enxergar sua própria vida com mais clareza.
Talvez você ainda tenha dúvidas em algumas áreas. Talvez ainda esteja em processo em muitas outras. Mas se esses sinais estão presentes, mesmo que em desenvolvimento, isso já responde muito mais do que você imaginava no começo. Porque o Espírito Santo não se manifesta apenas em momentos extraordinários, ele se revela na constância da transformação. E isso é algo que não pode ser fingido, não pode ser copiado, não pode ser sustentado sem que ele esteja realmente presente. Porque mais importante do que saber sobre o Espírito Santo é reconhecer quando ele já está em você. Que Deus te abençoe. Amém.